Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Você que participa já conosco, já é acostumado a participar dos nossos cultos, dos nossos momentos de adoração a Deus. Você também que está vindo, nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui é um espaço para que você e a sua família receba não somente uma mensagem de consolo da parte do nosso Deus para a sua vida, mas também para que você se sinta muito à vontade de adorar conosco ao nosso Deus, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é dono e rei dessa igreja que pertence a Ele. Que você seja muito abençoado neste culto, que você seja extremamente tocado pelo Espírito Santo do Senhor, através dos louvores que aqui entoaremos ao nosso Deus, através da mensagem que daqui a pouco você vai ouvir, através das orações que tanto edificam o corpo do Senhor. E por falar em oração, gostaria de começar essa transmissão, esse culto, com uma oração de intercessão pelos nossos irmãos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que de alguma forma estão isolados, não somente de forma social, mas também isolados de forma geográfica, longe de nós, distantes e que precisam do nosso carinho através das nossas orações. Eu convido você e quem estiver mais junto com você a abaixar as nossas cabeças, a fechar os nossos olhos e conversarmos com Deus por um instante. Vamos orar? Nosso Deus, louvado seja o seu nome. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor derramou misericórdia em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor despejou graça, uma graça irresistível, uma graça na qual todos nós somos chamados pelo Espírito Santo do Senhor a nos colocarmos diante de Ti, meu Pai, e a transmitir, e a adorar, e a cultuar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o único Deus existente em toda a face da terra. É através do Teu nome que todos os outros deuses olham para o Senhor, conforme o salmista, e percebem o Seu poder. É através do Seu nome, meu Pai, que toda a humanidade percebe o quão grande, o quão amoroso o Senhor é. Obrigado por despejar, meu Pai, parte deste amor maravilhoso em nossas vidas. E aqui eu oro, meu Pai, colocando a vida dos meus irmãos aqui de Serra Dourada, aqueles, meu Deus, que passaram por momento de Covid, momentos de Covid-19 durante essa semana, irmãos nossos que foram curados. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela boa mão do Senhor que esteve, que repousou sobre a vida dos nossos irmãos e livrou-os, meu Pai, de qualquer perigo. Que o Senhor Deus continue abençoando através de Jesus Cristo, meu Pai, o nosso intercessor fiel, a vida de todos aqueles que necessitam, meu Deus, de uma visitação do Senhor. Aos nossos queridos irmãos enfermos, aos nossos irmãos, meu Pai, que necessitam, meu Deus, de uma cura especial do Senhor. Toca-os, meu Deus. Toque com a sua mão santa, com o seu eterno poder, capaz, meu Deus, não somente de curar, mas também de trazê-los de volta para a sua presença. Ó Deus, por todos os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão, meu Deus, necessitando de um consolo da parte do Senhor, que eles possam receber, meu Deus, que eles possam serem recebidos nesta noite com uma visitação do Teu Santo Espírito, onde quer que eles estejam, para que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um deles, para que o Teu nome seja glorificado através da vida desta igreja, meu Pai, que por mais que as portas estejam fechadas, nós não paramos com as nossas atividades, por entendermos que o Seu Evangelho deve ser pregado, que a Tua graça deve ser espalhada, que o Teu amor, meu Pai, deve ser testemunhado, e que as Tuas maravilhas devem ser contadas. Ó Deus, nos abençoe em mais um momento de culto e receba-nos, meu Pai, debaixo da Sua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus juntos e que você seja tocado pelo Espírito do Senhor com as canções que aqui nós vamos ministrar. Deus te abençoe mais uma vez
fique à vontade a participar conosco da transmissão deste culto. Nos vemos já já. Queremos convidar mais uma vez vocês a adorarem a Deus conosco. Que Deus abençoe vocês onde vocês estiverem neste momento. Amém?
nós seremos edificados pela palavra do Senhor. Portanto, eu convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir o seu celular no aplicativo aí da Bíblia e acompanhar a leitura que eu farei no Salmo 125. A minha oração, o desejo do meu coração é que o Senhor não somente aplique essa palavra em sua vida, mas que através dela, através desta mensagem, o Espírito Santo possa te tocar profundamente, para que a sua vida seja modificada e que você passe a adorar o Senhor como seu único Salvador. Vamos ler o Salmo 125 e continuar a reflexão que iniciamos hoje pela manhã. Vídeo esse que você pode acessar em nosso canal do YouTube e acompanhar a reflexão dessa manhã que fizemos. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Preste atenção, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel, paz sobre o povo de Deus. Amém. Gostaria de trazer à sua mente a seguinte situação, e gostaria que você imaginasse comigo. Imagine que você nasceu num país chamado Malásia. Malásia fica na Oceania, um país próximo à Austrália. Imagine que você nasceu na Malásia, então você é um cidadão malaio. E como todo cidadão malaio, um pequeno país, a religião oficial da Malásia é o islamismo, ou seja, seguidores de Maomé, praticantes do Islã, considerados como muçulmanos. Assim como 80% da população daquele país que segue a religião oficial do Estado. Cerca de 9% daquele país se denomina cristão, entre todas as correntes cristãs existentes, sejam católicas, sejam protestantes, sejam pentecostais, sejam neopentecostais, enfim, todas elas, sobram 9% para nós e os restantes dos 11% para outras religiões. Imagine então que você vive neste país onde o cristianismo é minoria, você é muçulmano, você trabalha, até um momento em que você participa ativamente da religião do Estado, sua família participa, os seus amigos participam, toda a sua vizinhança participa, e você é bem visto, você é bem recebido em todos os lugares, porque a sua religião é a da maioria, a religião oficial do Estado. Imagina um dia que você teve contato com a Bíblia, Palavra de Deus, que os cristãos seguem, esse livro religioso que nós temos como regra de fé e prática. E a partir desse momento que você leu a Bíblia, você começou a desvendar o Evangelho, você começou a ter interesse pelo Evangelho de Jesus Cristo, você percebeu que você necessita de um Salvador, e para isso você viu em Jesus Cristo a excelência de um Salvador. Você mora na Malásia, e digamos, meus queridos irmãos, que em certo período da sua vida, Deus te convence do pecado, e mostra toda a sua necessidade de seguir a Jesus Cristo. Você então lê mais a Bíblia, você reorienta todo o seu caminho, uma vez que o vento em João capítulo 3 sopra onde quer, o vento do Espírito Santo resolveu soprar na sua vida, e Deus soprou sobre você uma novidade de vida, então você passa a ter algo novo, você passa a ter algo voltado para Cristo, você se arrepende dos seus pecados e você decide ser cristão. O que passa a acontecer com você agora, uma vez que você infringiu a lei do país?
O que passa a acontecer com você agora, uma vez que você agora não está seguindo a religião oficial daquele país, você tem filhos, você tem família, você fica com receio de frequentar alguma igreja, as menores que existem, mas ainda assim existem e estão lá. Você fica com receio para que não, porque pode ocorrer o risco de você ser pego pela polícia, de você ser perseguido e de você ser acusado de proselitismo como muçulmano, ou seja, ensinar o povo local em uma cultura diferente. Imagine essa cena. Agora eu gostaria que você imaginasse uma outra cena. Você é brasileiro, você é de 5ª geração de cristãos na sua família. Você está acostumado a receber o cristianismo, a entender o cristianismo, a olhar para o cristianismo como algo comum na sua cultura e da sua vida. De repente, você percebe que no mundo atual exercem duas forças fundamentadas em discernir, em separar a sua moral cristã. A primeira delas eu a considero como a miopia moral. O que é miopia moral? É uma miopia onde as pessoas estão com dificuldades para enxergar aquilo que está um pouco distante delas. A maioria das pessoas não consegue observar as ramificações de uma sociedade caída. Então, os frutos de uma relativização de uma sociedade caída, uma sociedade que está relativizada de forma moral, onde o que era certo foi abandonado e o que era errado passou a ser considerado, você não começa a observar as ramificações incorretas dessa sociedade, ou seja, uma miopia moral. Você não entende que essa miopia ela está avançando sobre todos os setores da sociedade. Então aquilo que os meus pais me ensinaram como um princípio já não é mais. Aquilo que os meus pais me ensinaram como pecado já não é mais. Aquilo que toda a sociedade e o cristianismo me ensinou passa a ser indagado, passa a ser questionado. Uma sociedade que não observa essas ramificações, miopia moral. Mas uma outra força também é exercida sobre a nossa sociedade, principalmente a nossa ocidental, que se chama uma agenda violenta completa de conformismo. Michel, o que é isso? Ou seja, a sociedade espera que todos aprovem o seu padrão de moralidade. Já ouviu aquela frase, todos temos uma verdade? A sua verdade é essa, eu respeito a sua verdade. A sua verdade é isso, então eu respeito, você respeita a sua verdade. Eu respeito a sua verdade, você respeita a minha verdade, e a gente está em paz. Uma sociedade que possui uma agenda violenta, completa de conformismo. E isso, meus queridos irmãos, tem acontecido na política, isso tem acontecido na religião, isso tem acontecido no sistema educacional, isso tem acontecido na mídia, isso tem acontecido em todos os setores da sociedade. Perceba que o que eu estou querendo trazer para você nessa introdução é justamente duas forças que compactuam com a nossa realidade e faz com que sejamos totalmente alienados da realidade espiritual na qual vivemos. O que eu quero trazer para vocês nessa noite é que, como o Salmo 125 diz lá no versículo de número 3, o cetro dos ímpios, quando o salmista vai dizer o seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Quando eu trago para vocês esses dois cenários, eles explicam justamente aquilo que o salmista quer dizer como cetro dos ímpios. Ou seja, a palavra cetro aponta para o poder político. Evidentemente, meus queridos irmãos, que o salmista está descrevendo um cenário no qual ele vivia, em que um rei ímpio provavelmente governava sobre a nação de Israel. Aqui nós estamos falando sobre os salmos da peregrinação, os salmos, os cânticos de romagem que iniciam lá no Salmo de número 120. O salmo quando o povo de Deus está caminhando, peregrinando. O salmo onde o povo de Deus era perseguido.
não tinha casa, a ponto deles dizerem o seguinte no Salmo 122, palavra que você ouviu recentemente aqui nesta igreja: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo também, no número 126, quando você já ouviu aqui também nesta igreja, quando o povo de Deus começa a ter saudade de sua casa, dizendo o seguinte: com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Salmo 124, quando o povo de Deus percebe que foi o Senhor que os livrou de toda sorte de perseguição, quando eles dizem o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. O salmista então começa a clamar: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Bendito o Senhor, versículo 6, que não nos deu por presa os dentes deles. Então, os salmos de peregrinação, meus irmãos, fala muito a respeito desses dois cenários que eu citei anteriormente. Cenários onde o cetro dos ímpios, o governo dos ímpios está sobre as nossas vidas. Seja num país onde você mora, onde você é perseguido pela sua religião, ou seja num país onde você é acostumado com a religião, mas que a sociedade, quando o relativismo resolve crescer para cima da nossa fé. E nós não observamos, mas essas forças, elas vêm contra a igreja e contra o povo de Deus. Não é de surpreender, meus irmãos, que o salmista ele fica preocupado com a impiedade que começa a permear a sociedade. E em decorrência disso, o salmista está preocupado, porque ele está cada vez mais difícil de compreender como é viver parte da família de Deus. O salmista, ele está preocupado, meus irmãos, de que a impiedade possa corromper os justos do Senhor. Aqui ele coloca em xeque a vida espiritual dos seus irmãos, a vida espiritual da igreja, a vida espiritual daqueles que caminhavam com ele. A situação é tão perturbadora que o povo do Senhor se encontrava em perigo. Mas graças a Deus, que quando eu olho para esse salmo, meus irmãos, eu vejo milagres acontecendo, eu vejo uma esperança que renasce aqui, eu vejo uma confiança inabalável. É aqui, neste contexto, que o salmista escreve. Mas ele vê uma saída da escuridão. O salmista percebe que há saída para a escuridão em que ele se encontra quando ele vê três grandes certezas neste texto. Se você está nos acompanhando, se você está sendo alguém fiel que está nos assistindo, você percebeu que pela manhã, o nosso tema deste domingo, 21 de março de 2021, é uma confiança inabalável. E a parte 1, pregada por mim nesta manhã, diz a respeito, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 a 27, quando Jesus Cristo, no Sermão do Monte, nos orienta a reconstruirmos as nossas vidas, a depositar a nossa confiança numa rocha eterna que é o Senhor. Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor, e a minha confiança permanece nele. Agora na parte 2, pela noite, eu gostaria de analisar com você, meus irmãos, certezas que Deus nos dá, garantia que Deus concede ao seu povo, garantias essas, meus irmãos, que Deus concede a nós, pecadores, para que olhemos para Ele e tenhamos certeza de que a nossa confiança está centrada nele. Por isso eu gostaria muito de pedir a sua atenção para analisarmos, meus irmãos, esse salmo a partir do versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, quando eu tiro daqui o primeiro ponto, que é a certeza da proteção de Deus. E eu pergunto a você, o que exatamente significa confiar em Deus? O que você acha que é confiar em Deus? Olha comigo o Salmo 121, versículo 2. Quando o salmista clama o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Perceba como o salmista está declarando de que a sua confiança permanece refugiada em Deus.
Então, o que eu posso dizer aqui para vocês, meus irmãos, é que confiar em Deus, lembre-se muito disso, confiar em Deus significa descansar naquilo que Ele é. Perceba como que o salmista está exclamando o poder de Deus. Confiar em Deus significa descansar em seu poder, na expressão exata da soberania de Deus. Confiar em Deus é descansar na sua bondade, na certeza de que Ele nos chama de filhos e nos convida para fazer parte de uma família especial. Confiar em Deus significa, meus irmãos, que há um descanso, que há um refúgio. E como que você acha, meus queridos irmãos, que Deus se relaciona com aqueles que descansam nele? Nós vemos pela manhã a representação daquele que é prudente e daquele que é insensato em Mateus no capítulo 7. A gente percebe que existem algumas pessoas que são como areia, são instáveis. A gente percebe também que outras são como o vento, imprevisíveis. Percebemos também, por último, que muitas pessoas são como o mar, inconstantes. Mas o povo de Deus é como o Monte Sião. Perceba como aqui o Senhor faz com que o povo de Deus seja como a rocha, aquela mesma rocha, o Monte Sião, que serviu de edificação para a construção inicial de Jerusalém. Deus nos concede fortalezas espirituais para aguentarmos as tempestades da vida. É isso que o salmista está declarando. Ele confia no Senhor porque descansa em Deus, sabendo que Deus o livrará do pior. Deus se relaciona, meus queridos irmãos, com aqueles que confiam nele. O salmista está dizendo o seguinte, que Deus cerca o seu povo como em redor de Jerusalém. Na geografia, os montes servem como verdadeiras fortificações naturais. Cadeias montanhosas servem como fortalecimento de toda a geografia que está ali naquela localização. Os montes servem como proteção. Interessante que Deus utiliza de uma questão geográfica para afirmar o seguinte: o salmista está expressando que, assim como Israel está bem protegido pelo Monte Sião, assim como Israel está protegido por uma grande cadeia montanhosa, que fará com que os seus inimigos tenham medo, que fará com que os ímpios tenham pavor da proteção de Israel, existe ao redor do povo de Deus uma proteção sobrenatural. E é assim que Deus se relaciona com o seu povo. Deus fica ao redor, meus irmãos. A gente fica muito preocupado em afirmar por várias vezes: cuidado, Satanás está ao redor, Satanás está isso, mas muito mais do que as tempestades, o inimigo de nossas almas, muito mais do que isso, nós precisamos focar no poder de Deus, não no poder dos nossos inimigos. A fé é a representação de um pensamento positivo. Preste atenção que eu não estou falando de um pensamento positivista. A fé é sobre uma vontade de vencermos através da força que temos em Cristo. Se todas as vezes que nós falamos em todas as situações o seguinte: Satanás está aqui, Satanás está não sei o quê, como nós encontraremos poder em Deus? Onde está a nossa confiança se falamos, se repetimos, se reverberamos que o inimigo das nossas almas está aqui, fazendo ali, enfim? Precisamos focar em Deus, esquecer de tudo aquilo que nos atrasa. Se Deus está ao redor do seu povo, preste atenção, meus irmãos, se Deus está ao redor do seu povo, por que tememos? Se Deus está ao redor do seu povo, protegendo-nos, o livro de Números vai nos dizer que Ele nos protege, ora com uma coluna de nuvem, ora como uma coluna de fogo, protegendo o seu povo de dia e de noite. Proteção essa que era extremamente necessária para um povo que precisava da presença de Deus. Por que nós hoje, meus irmãos, temos a sensação de que Deus, mesmo que esteja ao nosso redor, nós ainda sofremos
sob o cetro do ímpio, sobre o poder dos inimigos. Por que nós sofremos? Não basta responder porque nos falta confiança, Michel. Não, a resposta não é tão simples assim. Porque tantos de nós sofremos perseguições, oposições, tristezas. Aqui o salmista está declarando, meus irmãos, que a presença de Deus não nos tira de toda a presença de Deus não nos tira toda a tristeza da vida. O salmista está dizendo o seguinte, que a presença de Deus não é uma promessa de uma vida fácil. O que isso significa exatamente? É que Deus está nos preservando para aquilo que Ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, quando Ele diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, irmãos, é para isso que Deus nos preserva. Deus nos preserva para que tenhamos os olhos focados nele, para que sejamos, meus irmãos, eternamente confiantes nele, para que tenhamos a nossa confiança zelada e preservada nele. O fato de Deus estar ao nosso redor não quer dizer que nós não passaremos por tristezas, pelo contrário, mas quando passarmos, nós temos que ter motivo de alegria, porque Deus concede sabedoria a todos nós. O apóstolo Tiago vai afirmar isso em sua carta. Haverá situações, meus irmãos, que teremos duros testes, que passaremos por duros testes, muitas tentações para sucumbirmos à frustração, desilusão, amargura e impaciência. Elas podem até tentar nos entendermos a iniquidade, mas é promessa de Deus. Fique tranquilo quanto a isso, é promessa de Deus colocar limites na extensão do impacto dessa impiedade. Os inimigos podem nos causar danos? Podem, mas é promessa de Deus colocar limite na extensão do poder deles. E no final das contas, Deus, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 5, Deus vai nos guardar para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, o Evangelho nunca foi uma promessa de vida fácil. Aliás, Jesus ele não veio nos trazer vida fácil. O Evangelho nunca foi sobre o agora. O Evangelho nunca foi para que o seu peso, as suas dificuldades, meus irmãos, sejam diminuídas aqui nesta vida, sejam retiradas aqui nessa vida. O Evangelho é sobre lá na frente, é sobre o futuro, sobre a sua vida com Deus, sobre a sua vida eterna com o Senhor, sobre o descanso eterno que teremos, sobre a tranquilidade de passarmos por essa terra, por mais diversas provações, tendo a certeza de que temos um Deus ao nosso redor. Então, nesse primeiro ponto, o salmista está dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor são como esse Monte Sião, somente aqueles que confiam, porque o Monte Sião ele está ao redor de Jerusalém, e Jerusalém não fica abalada, mas ela permanece edificada para sempre, firme para sempre, diz o versículo 1. Versículo 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Olha que mensagem belíssima que o Senhor está dizendo para mim e para você. Olha que mensagem belíssima que o Senhor está declarando, promessa dele, não minha. Promessa dele ficar perto de nós, promessa dele proteger-nos, promessa dele estarmos todos protegidos, seguros, refugiados nele. E eu quero continuar dizendo que no versículo 4, ainda há uma certeza que salta aos nossos olhos, aqui neste texto no versículo 4, quando o salmista diz o seguinte: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Se eu pedir uma definição para você do que significa bom, o que significa bem, de te perguntar qual é o conceito de bem, pode ser que muitos de nós pensamos em bem como sonhos realizados, como uma vida financeira estagnada, boa, uma segurança financeira, com o mínimo de sofrimento possível.
com problemas resolvidos. Pode ser que todos nós passamos a compreender o conceito de bem dessa forma. Como viver bem, como ter uma vida boa. Mas por que pensamos assim, meus irmãos? Pensamos em bem naquilo que nos faz felizes, que traga alguma recompensa alegre para nós, naquilo que é temporário em vez daquilo que é eterno. Mas o propósito principal de Deus não é realizar os nossos sonhos, nunca foi. O Evangelho vai dizer que precisamos buscar a Deus, não é verdade? Bater na porta do Senhor, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, mas o Evangelho nunca nos promete de que os nossos sonhos serão cumpridos. Muitas vezes, meus irmãos, o que a teologia da prosperidade, essa que faz com que nós colocamos no altar do Senhor, trocamos favores com Deus, eu dou a Deus, eu dou à igreja do Senhor algum bem, alguma questão material, eu dou ao pastor alguma situação, em troca de bênçãos, isso não é bíblico, isso não é verdade. A partir do momento que nós negociamos com Deus, a única parte que vai ser totalmente prejudicada nesse contrato seremos nós, por causa de uma visão errada, por causa de um entendimento bíblico errado. Deus não tem promessa em te fazer feliz, meu irmão. Deus não tem promessa de fazer com que a sua vida financeira seja segura. Deus não tem promessa de nada para isso na sua vida. A única promessa de Deus é falar que está ao redor, te protegendo, te segurando. A única promessa de Deus é a certeza da provisão. Propósito de Deus em sua vida. Quando o salmista está declarando, clamando ao Senhor, faz o bem, Senhor. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Sabe o que o salmista está querendo dizer, meus irmãos? É o seguinte: Senhor, execute os seus propósitos na vida do seu povo. Realiza a sua vontade na vida do seu povo, meu Deus. Faça tudo aquilo que o Senhor deseja na vida do seu povo. Essa é a atitude correta de um servo. Senhor, faça em mim a sua vontade. O que o Senhor Jesus vai nos dizer nos momentos finais da sua vida? Uma oração maravilhosa ao Senhor. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas se não for, Senhor, realize a sua vontade. Jesus, em carne humana, Deus, em carne humana, aqui na terra, pediu para que a vontade do Pai fosse realizada, independentemente das suas dores. Se fosse possível, retirasse as dores, mas se não fosse, realize a vontade. O que o salmista está querendo dizer, meus queridos irmãos? É que por mais que passemos por momentos tribulados, por momentos difíceis, por momentos que nos fazem ter momentos que nos faz sucumbir à histeria desenfreada, que nos faz implodir emocionalmente, que nos faz termos dúvidas, o salmista está clamando ao Senhor: Pai, realiza a sua vontade no meio do seu povo. Realize o seu propósito na vida de fulano, na vida de Beltrano. Sabe, irmãos, o maior desejo do coração do servo, de um servo fiel ao Senhor, sabe qual é? É de que o propósito de Deus para a sua vida seja executado. Eu tenho sonhos, eu tenho vontades. Muitas pessoas ligadas a mim sabem quais são os meus sonhos. A minha família, muitas vezes eu compartilho, amigos próximos a mim compartilham os sonhos que eu tenho nessa vida. Mas a minha vida não está centrada nisso. A minha confiança não está centrada se eu vou ter uma casa na beira da praia. A minha confiança não está centrada se eu vou surfar todos os dias. A minha confiança não está centrada nas coisas dessa terra. A minha confiança está centrada num Deus que quer o melhor para mim. E o melhor para mim só Ele sabe, não sou eu que sei. E o melhor para mim é só o meu Deus,
que sabe. O melhor de Deus para a sua vida, meus queridos irmãos, é só Jesus Cristo que pode executar. Por mais que você fique rodeando, batendo cabeça, construindo a sua casa na areia, você vai cair. Maldito o homem que confia nas coisas do coração do homem. Não deposite a sua confiança nessas coisas. Uma hora ou outra você vai cair. Nossa, já está profetizando coisa errada na minha vida. Não estou, irmãos, é bíblico. Eu não desejo mal a ninguém, mas é bíblico. Todas as vezes que confiamos, depositamos, retiramos do nosso coração os desejos mais impetuosos para essa vida, é certo que nós cairemos, porque nós estamos ocupando o espaço do nosso Deus. Isso é uma forma de idolatria, quando nós confiamos em coisas que estão ao nosso redor, e não no Deus que está ao nosso redor. Então o salmista exclama: Senhor, faz o bem aos retos, aos bons e aos retos de coração. Michel, existe gente boa? O salmista está declarando aos bons e retos de coração, aos bons aos olhos de Deus, aos retos aos olhos de Deus. Quem sou eu? Quem é você para declararmos que somos bons e retos? Somos santos, no sentido de separados por Ele, separados para Ele, para um propósito específico. Mas somente Ele pode julgar, sondar o nosso coração. Em último lugar, meus irmãos, além do Senhor Deus nos dar a certeza de uma proteção, o salmista declara de que Deus estará ao nosso redor. Agora ele declara que Deus nos dará a provisão. Fique tranquilo, confie no Senhor, Ele dará a provisão, é promessa. Em último lugar, encerrando essa reflexão, a certeza de que Deus nos preserva. Versículo 5: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Sabe o que o salmista está querendo dizer aqui, meus irmãos? Ele está pedindo para que o povo do Senhor seja preservado de todo mal. O salmista está clamando ao Senhor para que você, para que nós que somos povo, igreja dele, sejamos preservados de toda a maldade deste mundo. Que aquele que se converte lá na Malásia, que aquele que vive um cristianismo relativizado aqui no Brasil, na América, no Ocidente, seja preservado do cetro do ímpio. Neemias, meus irmãos, no capítulo 9, quando o povo está clamando a Deus em ouvir a sua palavra, Neemias fala assim com o povo de Deus: separai daqueles que não são da linhagem. Neemias está fazendo um preconceito com o estrangeiro, um preconceito com aqueles que não são da igreja, um preconceito com os que não são de Deus? Não, que é questão de propósito. Neemias está pedindo para aqueles que têm propósito em suas vidas sejam separados daqueles que não têm. Jesus Cristo vai nos dizer na carta de João que Ele venceu o mundo para que nós tenhamos bom ânimo, que Ele venceu o maligno e este mundo pertence a Ele. O que Jesus está dizendo? Que nós não somos parte da concupiscência do mundo, que nós não somos parte de toda a maldade do mundo, mas que nós somos separados, preservados por Ele. Povo de Deus, se tem algo, meus queridos irmãos, que há de especial, que há de diferente ao restante da humanidade, é de que nós somos preservados com mão forte. Nós somos, Deus tem zelo pela minha vida e Deus tem zelo pela sua vida. Deus nos assegura, meus queridos irmãos, de que nós possuímos refúgio nele, podemos correr para Ele, podemos ir em direção a Ele, porque nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Essas três certezas, meus queridos irmãos, nos fornecem uma perspectiva extremamente necessária quando nos encontramos aflitos, quando estamos distantes de uma confiança, a fim de trazer em nosso coração uma esperança.
Esse salmo nos lembra, meus irmãos, de que nós somos amados por Deus e de que Deus nos preserva, de que esse é o Deus supremo para a nossa segurança. Deus ama o seu povo, Deus preserva o seu povo. Portanto, o que Deus requer do seu povo é fidelidade, confiança. Confie, agradeça. Seja, meus irmãos, reto de coração, para que a bondade e a misericórdia do Senhor permaneçam na sua vida para todo sempre. Essa é uma confiança inabalável. Finalizando essa reflexão, uma confiança que podemos olhar para Ele e descansar, que nós estamos seguros. Descansar porque independentemente de Covid, independentemente de coisas adversas que acontecem em nossas vidas, independentemente de enfrentarmos uma segunda-feira cheia de desafios pelos quais você não está preparado, Deus te preserva, Deus te dá forças, Deus te dá ânimo. Deus, meus queridos irmãos, te coloca no altar. Sabe que altar é esse? Não para que você seja glorificado, adorado. Não, no altar do amor. Amado, preservado, sustentado. Confie nesse Deus. Confie no Deus da provisão. Confie no Deus que te ama. Confie no Senhor que faz com que a sua vida receba graça, receba misericórdia, mesmo não podendo receber, mesmo nós não merecendo receber, mesmo, meus irmãos, andando em caminhos tortos, Deus faz assim conosco. Gostaria de orar pela sua vida, gostaria de encerrar entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, a promessa da Tua palavra, meu Pai, é que podemos confiar no Senhor, porque assim como os montes de Sião estão ao redor, né, meu Pai, na cidade que o Senhor fortaleceu sobre essa terra, é promessa do Senhor estar conosco ao nosso redor, e por isso nós podemos confiar, meu Pai, de forma inabalável, a fim de que nada nesta terra possa tirar o nosso foco do Senhor. Portanto, meu Deus, tome o coração de cada um de nós nas Tuas mãos, meu Pai, e dirija os nossos caminhos na Sua presença, para que tenhamos uma vida com um fardo leve, não de menos problemas, mas de saber que o Senhor está na direção do nosso caminhar. Nos dê uma semana abençoada, onde podemos enxergar, meu Deus, a certeza da provisão, a certeza do sustento, a certeza, meu Pai, da preservação, a certeza do amor, a certeza do carinho que o Senhor tem por nós, para que tudo isso, meu Pai, possa resultar numa confiança no Senhor. E nós oramos por meio daquele que nos salvou das trevas, que nos eleva ao lugar santo, sagrado, que pertence ao Senhor. Em nome dele que nós oramos, Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê uma excelente semana para que você possa testemunhar do amor dele. Forte abraço, meus irmãos. Acompanhe-nos nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Fiquem com Deus.